nós te louvamos, te damos graças, Senhor, porque o Senhor tomou o nosso lugar naquela cruz. Hoje podemos te louvar, te adorar, te dar graças, porque hoje nós somos livres, porque o Senhor nos libertou da condenação do pecado, nos libertou, Senhor, das chamas, ó Senhor, do inferno, nos levará um dia para a tua presença. Te agradecemos, Senhor, e te louvamos, Senhor, de nosso coração, dizemos que te amamos, te louvamos, te adoramos, e tu és o único Deus que nós cremos, que nós confiamos, em que nós esperamos, ó Pai. Continue ministrando, Senhor, em nossas vidas neste dia, e que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos estar começando uma série que vai nos levar até o dia da Páscoa. Amém? E eu quero contar aqui com a ajuda aqui de alguns pregadores aqui, hein? Se preparem. A gente vai não precisar de vocês aí para esta série, não me deixem sozinho. Até a Páscoa nós temos 5 mensagens aí para a gente trazer. Eu quero terminar esta série, irmãos, eu não sei como vai ser essa série ainda. Eu tenho um pouquinho de ideia que Deus me colocou no meu coração, que eu vou estar trazendo hoje, né? E esse início desta série que se chama O Cordeiro. O Cordeiro. E Deus me levou a isso, a esse tema desta série, O Cordeiro. E algumas ideias, então os pregadores aí vão se preparando, porque Deus vai estar te chamando para você preparar um sermão para estar aí ajudando nesta série, amém? E eu quero começar esta série perguntando para você: você faria amizade com alguém? Você se aproximaria de alguém? Você faria amizade com alguém? Você abriria suas portas para alguém? Você sentaria na mesa com alguém, tomaria um café, comeria uma refeição com alguém? Se você soubesse que no futuro essa pessoa iria atrair você? Você abriria a sua casa, sentaria, ei, vem cá, dar um abraço, vamos festejar, hoje é meu aniversário, vamos comer aquela picanha, né? Que o Romão preparou ontem, o choripã, aquela linguiça lá argentina que o pastor Felipe gostou tanto, não sei, acho que comeu umas 3, né? Ele preferiu isso, ele disse que preferiu a linguiça do que a picanha. Saudade do Brasil, né? Saudade do Brasil, assim. Ele está procurando as coisas parecidas com o do Brasil, né? Ela está em busca de chouriço. Alguém souber onde tem um chouriço bom, lá igual do Brasil, diz para ele, viu? Então, você faria, né? Teria esse tempo assim com essas pessoas que você realmente, se você soubesse que no futuro essa pessoa iria te ofender, iria te entristecer, iria ferir você, será que você se aproximaria dessa pessoa? Eu acho que não, né, irmão? Eu acho que nós, como seres humanos, eu imagino que nós não faríamos isso. Eu acho que nós, como seres humanos, a gente iria procurar se afastar e não faríamos isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mas foi exatamente isso que Deus fez. Foi exatamente isso que Deus fez. E por isso nós estamos começando esta série, O Cordeiro, que nos levará até a Páscoa. E nós falaremos hoje um pouco sobre o Cordeiro e sua morte pré-ordenada. Vamos entender um pouco isso, o Cordeiro e sua morte pré-ordenada. Quero levar você e convidá-la aí ao livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 8.
Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Amém. Então a gente é na misericórdia. Então aqui, então, fala para os outros, paciência. Me espera. Esperamos. Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora é a parte que quero que você preste bastante atenção. Que foi morto desde a fundação do mundo. Adorarão o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Pai, te louvo, te dou graças pela tua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz. Agradecemos por nos trazer hoje esta palavra e esta série, Senhor, que estamos iniciando. Pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor ajuda-nos, Senhor, a descobrir, a tirar o véu de sobre aquilo que precisamos entender, compreender nesta série. E que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Veja bem o que diz a palavra. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que diz aqui a palavra é que antes mesmo que Adão e Eva pecassem, porque às vezes pensamos, Deus planejou que o Cordeiro viesse depois que Adão e Eva pecou. A morte do Cordeiro pré-ordenada. O que significa isso? Que antes mesmo que Adão e Eva pecassem, Deus, em sua presciência que conhece o futuro, já sabia que Adão e Eva iriam pecar, e Ele fez um plano lá no céu. Antes mesmo que Ele prometesse o Messias, quando Ele disse a Adão e Eva que um nasceria de mulher, ou que viria e nasceria de mulher, e ia esmagar a cabeça da serpente. Antes mesmo que ele dissesse isso, ele já tinha planejado lá no céu a vinda do Messias. Deus já havia feito esse plano. Antes mesmo de mandar os profetas falarem, o profeta Isaías também, muito decorado pelo pastor João, capítulo 53, verdade? Amém. Foi subindo como renovo, diante dele não tinha beleza nem formosura. Eu estou aí, seguindo o pastor aí, a inspiração do pastor João. Antes mesmo que ele enviasse esses profetas, Deus já tinha feito o plano de enviar esse Messias. E para surpresa, antes mesmo que Jesus morresse na cruz, fosse crucificado, Deus já tinha feito esse plano lá no céu, da morte do Cordeiro, da morte de Jesus. Se nós vamos no livro de Hebreus, capítulo 9, o verso 26, diz o seguinte: ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes. Aí aqui diz, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício desse mesmo pecado. Ou seja, o Cordeiro havia sido morto no plano de Deus antes mesmo da criação do mundo, antes mesmo de criar todo mundo, antes de criar eu, criar você, criar a humanidade. Já havia um plano de Deus de enviar o Cordeiro. E quando chegou o tempo, quando diz a palavra aqui, que no devido tempo de Cristo ser preso, de Cristo vir ao mundo,
E morrer naquela cruz foi o que? O momento em que ele, então, o que fez? Para cumprir os tempos, se manifestou. Foi uma manifestação de Cristo na cruz do Calvário, do plano de Deus que já havia sido feito lá no céu, muito antes da vinda e nascimento de Jesus e de todo mundo ser criado, irmãos. Podemos dar glória a Deus por isso e glorificar a Deus por isso, que de antemão planejou tudo isso. Por que podemos dar glória a Deus? Porque sabendo Deus que o homem se afastaria dele, sabendo Deus que após ter criado o mundo, entregado o mundo ao paraíso, e colocado o homem, a mulher ali, entregado esse mundo que ele fez. E nós temos que dar glória a Deus pelo mundo que nós temos, que Deus criou. Como nós podemos desfrutar da natureza que Deus nos deu? Como é bom podermos aproveitar, aqueles que gostam de ir à praia, apreciar o mar, né? Ir a um parque, a natureza, aquele que gosta de ir na neve, passear na neve, desfrutar. Mesmo aqueles que não sabem caminhar no gelo, coitado, às vezes quebram o pé. Mas é bom, não é bom? Poder ver aquele branco de neve. Então é tanta coisa linda, as flores, a beleza, as orquídeas lindas. É toda coisa linda. Que Deus criou, os pássaros, cada pássaro de cada cor, você fica encantado, os cantos dos pássaros. Se nós podemos ver minuciosamente as belezas da natureza que Deus criou e colocou o homem para desfrutar, e mesmo Deus sabendo que tenha feito tudo isso, entregou na mão do homem, e ele sabia que o homem iria desobedecê-lo, sabendo que o homem iria causar a ele tristeza, iria se afastar dele. Mesmo assim, Deus fez esse plano. Como disse em Gênesis 6, 5 e 6, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente, sempre pensando no mal, no mal, no mal. E diz a palavra que Deus se entristeceu de ver a maldade que havia no coração do homem, pesou-lhe o seu coração. Agora, isso não aconteceu no momento somente em que o homem se afastou de Deus, porque Deus já sabia que o homem iria fazer isso contra ele. E mesmo assim, ele decidiu criar o homem, criar essa humanidade toda. Deus se entristece porque Deus é um Deus pessoal. Aqui está a importância do nosso Deus. Deus é um Deus pessoal. Por isso ele se entristeceu. Ele nos cria para ter um relacionamento com ele de pai e filho. Sabendo disso tudo, mas ele quer que nós tenhamos um relacionamento com ele, como um pai e um filho. Nós não somos criaturas de Deus deixadas ao léu, deixadas de lado. Foi criado, se vira aí, faz o que você quiser. Pronto, já fiz o que eu tinha que fazer, está criado aí, vai viver do jeito que você quer. Não. Não foi assim. Deus não nos criou para vivermos de qualquer maneira. Não deixou de lado viver como órfãos. Não. Apesar que há muitos que ainda vivem assim, há léus. Mas nós temos um Pai, irmãos. Nós temos um Pai que se alegra conosco e se entristece quando nós não agradamos a Ele. Assim como nós, pais, nos entristecemos quando nossos filhos não nos agradam. E Deus, sabendo disso tudo, que o homem ia desagradar a Ele, o homem ia entristecer a Ele, Deus resolve fazer um plano para resgatar-nos
e nos reconciliar com Ele, antes mesmo de nós sermos criados. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar quão grande é esse, quando você canta, quão grande é o meu Deus. A gente não podemos imaginar o quão grande é Deus. Aí pensamos, ó, Deus é tão grande porque Ele é poderoso, Ele criou tudo isso, mas é muito mais que isso, irmãos. É você sabendo que alguém vai te ofender e você faz a pessoa. Sabendo e se aproxima da pessoa. É muito mais. A grandeza de Deus é muito mais. Podemos imaginar. Sabendo de tudo, Ele nos resolve fazer um plano. Antes mesmo de nós sermos porque quando você vai ao livro de João, capítulo 3, verso 16, todo mundo decora esse versículo. Porque Deus... Então, porque Deus amou o mundo. Então, quando você fala que Deus amou o mundo, a gente pensa que Deus amou o mundo ali naquele momento em que, quando Cristo foi crucificado. Porque aqui o versículo fala que Deus amou muito de tal maneira que enviou o seu único filho. Então, a gente pensa na cruz do Calvário. Então, Deus me amou tanto, enviou o seu filho morrer por mim. Amém. Glória a Deus. Foi isso também. Mas quando você vê nessa morte do Cordeiro pré-ordenado, nós vamos ver aqui o amor de Deus por esta humanidade começou lá em cima, muito antes de nós sermos criados. Porque lá já estava o plano. Quando nós vemos um plano de Deus que é pré-ordenado, significa que isso está feito. Quando Deus já faz um plano, significa que isso está feito. Só vai se concretizar. Mas para Deus já está feito. Porque o plano foi feito. Aí você pode entender mais a extensão deste amor, que não começou na hora somente do sacrifício. Na hora do sacrifício de Cristo, ele foi manifestado. É igual você fala assim, olha, tem um plano para esse ano, vou fazer isso. Você começa a escrever hoje. E às vezes esse plano, para ser concretizado, demora o quê? 1 mês, 1 ano, 2 anos, às vezes demora mais anos. Né? Então esse plano que você fez foi muito antes, mas aconteceu anos depois. Mas você já tinha no seu coração e no seu pensamento de realidade de plano. Aqui foi, quando Cristo morreu, manifestou o plano que já havia sido feito. Antes de tudo acontecer. Então eu entendo que esse amor foi demonstrado sim na cruz do Calvário somente, mas muito antes dessa fundação de todo mundo, nos planos de Deus de redenção já havia sido acontecido. E Ele resolveu nos amar assim mesmo, muito antes. E é por isso que interessante, você diz para o seu filho, né, quando é criança, não põe a mão aí na tomada, não fia nada aí na tomada, que você vai levar um choque. Verdade? Aí a criança vai lá e mete um negócio na tomada. Ai! Levou um choque. Não é? Ele desobedeceu, não foi? E você diz para ele, eu não te falei, você não é para colocar lá a mão, não enfiar nada nessa tomada que você leva um choque. Você avisou ele, avisou a criança. Mas ela te desobedeceu, ele levou um choque. Você ficou chateado, mas você deixou de amar seu filho por isso? Não. Você ficou chateado, que ele levou um choque, não obedeceu você ficou chateado, claro. Falei, não pode, às vezes quebra uma perna, quebra uma isso, quebra o que você falou, não pode fazer isso que você faz. Se machuca. Mas você deixa de amar a criança, seu filho por isso, sua filha por isso. Você não deixa de amar. Por quê? Porque você já o amava antes que ele te desobedecesse.
Assim é Deus conosco. Quando nós falhamos com Deus, quando Deus viu que o homem ia cair, Deus já o amou antes que ele caísse lá no Éden. Deus já nos amou mesmo antes que nós caíssemos e tropeçasse em nossas vidas. Ele já nos amou antes, muito antes disso. Podemos entender como grande o amor de Deus? É muito mais do que uma simples canção, irmãos. O plano de Deus da morte do Cordeiro foi muito antes. Antes de tudo, de criar nós, de criar tudo, Ele viu nossa desobediência. Ele viu nosso pecado, Ele viu sua tristeza, mas Ele decidiu nos criar a si mesmo, como se estivesse dizendo: eu sei de tudo isso que vai acontecer, que vão me deixar, que vão errar comigo, que vão me desobedecer. Mas sabe de uma coisa? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque um povo me buscará. Um povo serão chamados meus amigos. Um povo serão chamados minha família. Vai valer a pena. E talvez você que é casado, algum tempo na sua vida, quando passou os anos de núpcia, né? Lua de mel, as viagens, entregar as flores, passou o tempo de romance, aquele romance, não é que tem que terminar, mas às vezes aquele romance mais profundo, aquela paixão mais forte, mais ardente, né? Aí você olha para o seu marido, aí você diz: ele não é perfeito. Me enganou. Ele não é perfeito. A minha esposa, tem vez que ela, depois de muitos anos, ela falou: você me enganou. Você me hipnotizou. Eu não hipnotizei. Você lembra quando Pedro estava lá na prisão? Já na prisão. Entrou o anjo na prisão, abriu as portas. Havia guarda 24 horas para Pedro, hein? 24 horas. Pedro, siga-me. Passou na frente dos anjos. Dos guardas. Passou na frente dos guardas. Chegou lá fora, Pedro disse: é verdade, eu estou solto. Então ele disse para ela: Deus não deixou você ver, não. Igual fez com os guardas. Não viu Pedro sair. Então Deus não deixou você ver os defeitos, senão você não casava. E quem sabe você também, marido, se olhou e falou: era tudo maquiagem. A maquiagem faz um Photoshop, primeiro, né? Era tudo maquiagem. Não é perfeita. Mas, irmãos, o importante, sabe o que é? Que você olha para o seu marido, você olha para a sua esposa e fala: não é perfeito. Não é perfeito. Mas sabe de uma coisa? Vale a pena. Vai valer a pena eu construir minha família. Vai valer a pena eu manter minha família firme. Vai valer a pena eu ter essa esposa, eu ter esse esposo e eu manter a minha família. Vai valer a pena. Porque não somos perfeitos. Mas vai valer a pena convivermos como família. E talvez você não é casado, e você já foi frustrado com pessoas, com amizades. E você disse: não quero saber de mais ninguém, não quero saber de ter amizade com ninguém, eu vou viver isolado, eu prefiro ter um animal, uma cachorrinha, um cachorrinho que eu brigo com ela, e se eu dou um tapa nela, ela volta sorrindo. Assim, os cachorrinhos, né, as mascotas, como diz o hispano, nunca se aborrecem com a gente. Se você grita com ele, depois que você chega, ele está pulando em cima de você, né? Te lambendo, a gatinha. Animal assim, então a gente às vezes prefere estar com o animal do que estar com as pessoas.
E às vezes querem se viver isolado. Não quero ter mais amizade com ninguém. Quero viver isolado. Mas você já viu que mesmo tendo amizade com alguém, ninguém é perfeito. Nenhuma amizade é perfeita. Em algum momento de nossa vida podemos frustrar alguém, podemos ferir alguém com nossas palavras, às vezes com nossas atitudes, por momentos, circunstâncias que nós vivemos na vida, por pressões que vivemos na vida. Às vezes podemos ofender uns aos outros também, como amigos. Mas é importante entender que vale a pena ter amizades, mesmo sendo uma amizade imperfeita, vale a pena ter amizades. Deus nos ensina que devemos amar as pessoas, mesmo sendo imperfeitas, porque assim Ele nos ama. Sabendo que nós seremos imperfeitos e somos imperfeitos. Creio também que Deus fez esse plano muito antes, porque Ele deseja ser amado e ser adorado. E Efésios diz assim, como também Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Veja bem, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos escolheu, nos elegeu, nos chamou antes da fundação do mundo. Você sabia disso? Que Deus pensou em você antes da fundação do mundo? Você sabia que você não está aqui por acaso? Que você não faz parte da igreja de Cristo por acaso? Que Ele já pensou em você muito antes e trouxe você para cá para fazer parte de sua igreja? O plano de Deus é tremendo. Como é Efésios 1, de 4 a 6. Assim como nos escolheu neles antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Antes da fundação do mundo, Ele já planejou que nós iríamos ser para o louvor da sua glória, para amar e para adorá-lo. Louvor da sua glória. Você foi planejado antes mesmo de ser criado para ser parte da família de Deus, não por acaso. Você está aqui porque estava no plano de Deus, antes da fundação do mundo. E Deus espera que você o ame também. Deus espera que você o adore. Uma das formas que nós amamos a Deus é quando nós obedecemos os seus mandamentos. João 14, 23 diz, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Faremos nele morada. Deus nos planejou antes da fundação do mundo, porque Ele quer que nós sejamos parte de sua família. Parte de sua família. Em Efésios capítulo 2, verso 19, diz o seguinte: porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos
e sois da família de Deus. Efésios 2:19. Sois da família de Deus. Você já pensou que Deus, antes de criar você, já pensou em criar uma família, e você seria parte dessa família, antes de você vir a esse mundo? Numa família todos são imperfeitos. Você já viu alguém perfeito na sua casa? Sua família? Todos são imperfeitos, mas buscam o bem um do outro. Isso é importante. Às vezes há confrontos de ideologias. Às vezes você senta com sua família para uma refeição e aí você tem o quê? Um conflito, às vezes, nas ideologias, nos princípios, nos pensamentos. Às vezes alguns que realmente não querem se envolver, dizem, eu não quero me envolver mais, quero me proteger. Para se proteger, para se proteger. Não quero que ninguém me ofenda, que ninguém me machuca. Mas se você pensa assim de alguém, o que alguém pensa assim de você? Aí pensamos o que eu penso das pessoas, mas o que as pessoas pensam de mim? Será que também eu não posso ofender? Será que eu também não posso ferir alguém com a minha atitude, com minhas palavras? Então eu vou me proteger de não me relacionar com ninguém. Então, se cada um pensar assim, todos vão se proteger, vão viver isolados. Há um escritor, esqueci o nome dele, é agora, talvez você lembra, que fala sobre coinonia. Ele diz o seguinte: pessoas precisam de Deus. E o que mais? Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Porque o homem não foi criado para viver isolado, mesmo que queira viver isolado, só buscando a Deus. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vivemos como família, por isso ele fala, família de Deus. Que vivem juntos com as imperfeições e buscam o bem comum dos outros. Quando você vê lá no mandamento seu, quais são os dois maiores, como você pode resumir, perguntaram a Jesus, quais os maiores mandamentos que tem na Bíblia? Amarás Senhor teu Deus, primeira coisa, todo o teu coração, tua alma, tuas forças. E depois o quê? Amarás quem? O teu próximo. Como quem? A ti mesmo. Você ama Deus, você ama você e você ama o próximo. Deus não fala, ama Deus e ama você, pronto, acabou. Não. Olha só, ele tem o próximo. Essa é a parte mais difícil, o próximo. A gente se esquece, pensa no próximo, no defeito do próximo. Não é verdade? Fulano assim, fulano assim, fulano assim. Mas a gente não esquece que nós somos o próximo do outro. Eu tenho um próximo, mas você é próximo do outro também. E o outro pode ver você como o próximo dele. Como você é. E não como você pensa que você é. Às vezes nós pensamos quem nós somos do nosso jeito. Mas quando alguém olha pra gente e fala das nossas imperfeições, eu não sabia que eu era assim. E é bom a gente ouvir a verdade, mas por amor. Não é verdade? Não por crítica, não para que possa colocar a pessoa para baixo, mas para ajudar a crescer. É isso. O diz Tiago, quando nós fazemos o quê? Olhamos o quê? No olho do outro. O cisco está no olho do outro. E não olhamos o quê? A trave que está no nosso olho. Porque a gente enxerga muitos pequenos detalhes, pequenas imperfeições nas pessoas, no próximo. Mas em nós, tem coisas maiores, imperfeitas, que nós não vemos. E o que Deus quer fazer com isso? Que mesmo assim, colocando todas as imperfeições juntas, para que aprendam a conviver, para que um exorte um ao outro, não é isso? Para que um possa encorajar um ao outro, para que um possa ensinar um ao outro a crescer nesta fé como família e não se isolar para se proteger, para não sofrer. Porque também, eu acredito que uma pessoa que se isola para se proteger,
ela sofre muito mais pela solidão do que viver no meio das pessoas com as imperfeições. Vive muito mais isolada, eu creio que sofre muito mais, pensando que está se protegendo, porque não cresce, amadurece, porque quem ajuda a nos amadurecer é um ou outro, somos afiados, né? Como você afia, né? Uma faca, uma knife, algo, e vai metendo, afiando, assim nós afiamos um ao outro, com nossas exortações, motivações, edificações dos uns aos outros. Se há decepções em nosso meio é porque tem gente envolvida. Tem gente envolvida. E não do princípio de que Deus, não é do princípio de que Deus quer que nós vivamos isolados. Porque Ele mesmo decidiu se envolver. Você imagina que Deus no seu trono, o Deus onde Ele está, sendo adorado por anjos, louvando e adorando a Deus. E Deus podia estar lá, né? Não está lá. Esse povo, com esses anjos angelicais que Ele criou, e adorando a Ele, obedecendo. Para que criar esse mundo? Para que criar essa gente que se vai rebelar contra mim? É verdade. O que você faria? Sentado num castelo, vamos dizer, num palácio, essa roupa lá de rei, até que você fica bem com uma coroa assim, você é grande, assim, alto, bota aquela capa toda colorida que você gosta, de rubins, de ouro, Silmara, traz aí umas frutas aí, ovo puro, você tá lá, e aí mandando só assim, aí, guarda, faz isso, faz aquilo. Você ia criar algum povo para poder te dar dor de cabeça? Não ia querer, né? Deus, sabendo de tudo isso, Deus resolve se envolver, irmão. Decidiu se envolver com a gente. Sendo Deus santo, decidiu se envolver com pecadores. Ele sabia que iríamos pecar, mas Ele decidiu se envolver com pecadores e nos mostrar o caminho da santidade. Podemos dar um glória a Deus? Ele sabia de tudo isso. E Ele ordenou, pré-ordenou a morte do Cordeiro para nos envolver com a gente e levar até Ele. Amém? Amém. Que o Cordeiro se ouviria para nos resgatar. Oh, quão grande é o Senhor! Sabendo de nossas imperfeições e queríamos causar tristeza, assim mesmo o Senhor nos amou e continua nos amando. Te agradecemos, Senhor, por esse amor tão grande por nós. Obrigado por nos chamar um dia, Senhor, tocar em nossos corações para sermos parte de sua família, Pai. É um privilégio e é uma honra para cada um de nós ser parte de sua família. Só podemos te dizer muito obrigado. Ao Senhor toda honra e glória seja dada. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Chegou o nosso momento de entregarmos nossos dízimos e ofertas aqui na nossa mesinha especial. Lerei os versículos da palavra de Deus. Graças a Deus pela mensagem desta manhã. E o sangue de Jesus Cristo nos torna mais alvos do que a neve. Salmos 37, conhecidíssimos de nós todos, não é?
só apenas alguns versículos aqui. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Irmãos, ontem nós tivemos aqui uma reunião, tanto os homens, os que não vieram, né, perderam essa grande reunião. E até um com uma placa, Los Picanheiros, né, em espanhol. Foi muito bom. Graças a Deus. E aí o pastor, quando falou ali, trouxe um pastor que eu até não conheço ele ainda. Trouxe uma palavra assim, que foi um ajuntamento dos homens carnais ali, viu? Os homens carnais. Mas foi muito bom, graças a Deus, a nossa reunião. E espero que um dia eu faça junto com as mulheres também, né, pastor? Fazendo parte. Seja louvado o nome do Senhor. Graças a Deus pela mensagem desta manhã e o grande, inexplicável privilégio que nós temos de um dia morar nas mansões celestiais. E às vezes eu fico pensando, né, que Jesus foi preparar mansões. E nas minhas orações eu falo: Senhor, onde tu me levares ali, seja no menor lugar do céu, mas eu quero estar lá. Quero estar presente lá, com a tua presença. Não importa o lugar do céu, eu quero estar lá. Louvado seja Deus. Como é impressionante. Tudo já desenhado pelo Senhor antes da fundação do mundo. Bom, então vamos ficar em pé, vamos orar, né? Nos despedir. Louvado seja Deus. Atravessarmos esta semana que vem, né, testemunhando, falando de Cristo. Possivelmente quarta-feira ali, não é? Na casa do irmão Omar e Silmara, onde temos a nossa reunião, estudando agora a igreja irresistível. Tem sido uma bênção. Pai querido, te louvamos por esta manhã maravilhosa e o grande privilégio, Senhor, de nos escolhermos, Senhor, pela tua misericórdia, de transmitir, Senhor, a tua palavra aos nossos corações, para entendermos, Senhor, a necessidade de estarmos apegados a Cristo, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, ligados com Cristo, Pai. Graças te damos, Senhor, pelo grande sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Pai amado, te agradecemos e agora, ao nos despedirmos, dizemos: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Uma salva de palmas para quem? Para o nosso Jesus Cristo.